Começa agora, Conexão com Valores. Olá, prestigiada audiência da Catedral FM 106,7, com vocês mais um programa Conexão com Valores, da Uniapac, a DCE Rio, a DCE Jovem Rio, a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa do Rio de Janeiro. Aqui é o Elmair Neto que vos fala, hoje tendo a satisfação em termos aqui da bancada Alberto Galo e recebendo o deputado federal e nosso secretário municipal de saúde, Daniel Sorães. Seja muito bem-vindo, Sorães. Mayrão, um prazer imenso poder estar com você. Muito obrigado pelo convite aqui ao programa e é sempre um prazer estar na Rádio Catedral. Sorães, nós aqui agradecemos aí a disponibilidade de estar aqui conosco. Sabemos que sua agenda aí, ela é corrida, sobretudo aí nesse momento de reinício do ano, né? Essas chuvas que estão caindo aqui pelo Rio. E como bem diz o nosso programa, Conexão com Valores. Fala das conexões sociais, pessoais, que permitem que a gente possa dar um testemunho e bom desempenho na nossa atuação na sociedade civil, e também os valores que a gente traz desde a casa materna e paterna, que também facilitam esse nosso desempenho. E você, homem público, e a comunidade vê o homem Daniel nesse momento, e aqui a gente pode ter uma oportunidade de contar um pouco da tua história, para que as pessoas saibam aí a trajetória do menino Daniel, sua juventude no interior do estado do Rio de Janeiro, até o momento que você vislumbra a medicina como uma carreira e vem desempenhar o bom papel que você desempenha conosco aqui no Rio de Janeiro. Mãe Galo, primeiro eu queria muito agradecer estar aqui no Conexão com Valores com vocês. Esse é um programa incrível. Eu acho que as pessoas deviam prestar mais atenção, porque os valores às vezes estão se perdendo na sociedade moderna. É importante a gente resgatar, né? Eu venho de uma família de médicos católicos, sempre muito preocupados em entregar o seu melhor para a sociedade. A gente eu acompanhei meus pais nos plantões, meus tios operando. Eu sempre via uma dificuldade muito grande das pessoas mais pobres terem acesso ao sistema de saúde. E no começo da faculdade, Galo, eu queria ser cirurgião geral. Você começa na faculdade querendo operar, querendo fazer intervenções, resolver os problemas ali na hora, até que eu fui fazer o estágio em Manguinhos, na Fundação Oswaldo Cruz, e conheci o programa Saúde da Família. E vi o quanto que você ser médico numa comunidade, conhecer o nome dos seus pacientes, saber as relações sociais dos pacientes, as relações comunitárias, podiam fazer muito mais diferença do que em outras áreas da medicina. E comecei nesse estágio contrariado, porque eu queria estar dentro de um hospital. E ao longo do tempo fui aprendendo o quanto que a medicina próxima do paciente pode ter impacto social importante. Então acabei virando médico de família, lá de Manguinhos mesmo. Fiz meu mestrado e meu doutorado lá na Fiocruz, muito próximo da comunidade, analisando o nosso sistema de saúde e como que a gente podia interferir nesse sistema de saúde, utilizando as evidências científicas para que a nossa população pudesse viver mais. Então foi um pouco assim que eu fui construindo essa trajetória até virar secretário municipal de saúde. Comecei como subsecretário na primeira gestão do prefeito Eduardo Paes, virei secretário municipal de saúde na construção das clínicas de família, com o objetivo da gente ampliar o programa Saúde da Família na cidade do Rio de Janeiro, com o objetivo de ampliar acesso à população carioca. Em 2016, Galo, deixei a Secretaria Municipal de Saúde, muito feliz, com comissão cumprida, com os indicadores da cidade muito melhores do que em 2009. E achei que eu nunca mais ia voltar a ser secretário. Voltei para a Fundação Oswaldo Cruz, para o cargo do qual sou concursado. E veio uma pandemia terrível, muito triste, foram os piores anos da minha vida. E no meio daquele momento terrível,
eu volto a secretário municipal de saúde de novo, com a missão de ajudar a cidade a sair dessa situação. Para mim foi importante porque, além da experiência que eu já tinha como secretário, eu sou epidemiologista, meu doutorado em epidemiologia. Então eu tinha muito conhecimento e muita capacidade de gestão para poder conduzir esse período, apesar da tristeza do momento, apesar do momento muito triste e sacrificante no momento. Eu não podia recusar aquela missão que o prefeito me delegava e voltei a ser secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro com muito orgulho, cargo que eu assumo e que eu estou até hoje. Então é muito gratificante a gente poder olhar e ver nessa trajetória o quanto esses valores que começaram lá de criança, assistindo a minha família a trabalhar, fizeram diferença no meu trabalho, no dia a dia, né? Sorete, você comenta que você vem de uma família de católicos, né? De médicos e católicos. E a gente percebe assim, a DCE, ela estuda e aprofunda e quer colocar em prática na sociedade os princípios da doutrina social da igreja. E o que a gente percebe é que vivemos numa sociedade muito desigual. Eu estava comentando aqui antes da entrevista que o Rio de Janeiro tem 6 milhões, quase 7 milhões de pessoas, e o país vizinho aqui, o Uruguai, 3 milhões e pouco. Então, quer dizer, o Rio é quase o dobro do Uruguai em população. Então é um desafio que uma cidade tem, que é maior do que um país. E aí, a minha pergunta é como que um católico consegue trabalhar numa estrutura de desigualdade, mas buscando construir o bem para aquele indivíduo, né? Quer dizer, saindo de um pensamento de massa, de coletivo, para levar o bem para um indivíduo, para uma família, para uma comunidade, para um bairro. Qual o desafio, né? Não é uma coisa que se constrói numa geração, mas é alguma coisa que a gente tem que subir um tijolinho, né? Essa geração tem que melhorar as entregas. É isso, né? Desde a fundação da Igreja Católica, esses princípios e valores de igualdade, de solidariedade, de construir uma sociedade mais justa, estavam colocadas lá no início dos nossos evangelhos, da criação da Igreja Católica. E eu acho que quando a gente olha a história, como Jesus conduzia essa situação com os mais necessitados, com as pessoas doentes que tinham um sofrimento agudo, a gente começa a ver o quanto que é importante a gente ter esses valores na nossa sociedade. Entender que a medicina, que o médico, ele faz parte de um contexto social, que o médico tem uma das suas atribuições cuidar daquele paciente que mais precisa. E muitas vezes o paciente que mais precisa não é só aquele paciente que está mais doente, mas aquele paciente que tem mais problema socioeconômico, que tem mais dificuldade de acessar o serviço de saúde, os medicamentos. Na maioria das vezes, os sistemas de saúde do mundo, eles atendem mais quem menos precisa e menos do que quem mais precisa. Eu acho que os valores cristãos mostram que você precisa estar sempre preocupado com isso, sempre preocupado. Será que o meu trabalho está impactando para reduzir as desigualdades? Será que essa construção do sistema único de saúde que a gente está fazendo, de fato, está tornando a nossa sociedade mais justa? De fato, a gente está conseguindo chegar naquele paciente que mais precisa? Qual que é o nosso trabalho com aquela pessoa em situação de rua e que não consegue o mínimo de alimento para cuidar da sua saúde? Qual que é o nosso trabalho naquela gestante que não consegue realizar o seu pré-natal? Então eu acho que a gente tem feito isso, acho que a Prefeitura do Rio tem essa preocupação muito grande. A gente começou a nossa atuação nas principais comunidades do Rio de Janeiro. Então a gente reduziu muito as desigualdades de acesso aos serviços de saúde nas principais favelas da cidade. A gente pôde ampliar acesso de muita qualidade com o Super Santo Carioca de Benfica, com as clínicas de família, agora com a reforma do Hospital do Andaraí e do Cardoso Fonte, para que a gente pudesse garantir
essa redução da desigualdade, que é o objetivo final de todo cristão e que é o objetivo final de quem acredita num sistema de saúde mais solidário, né? Sorães, o jovem médico idealista que queria estar na sala de cirurgia, vislumbrava um dia estar dentro desse ecossistema de políticas públicas e de representatividade como deputado federal? Como deputado federal não, né? Eu fui aprender muito tarde o quanto que um deputado federal pode influenciar na vida das pessoas. Meu desejo é nunca sair do setor saúde, mesmo como deputado federal. Eu sou um deputado federal que tem uma advocacy que trabalha essencialmente com o setor saúde, né? Que essencialmente trabalha na saúde pública, nessa missão de criar um sistema de saúde mais justo. Então fica sempre muito marcado para mim onde eu quero estar nessa posição. E como deputado federal, eu pude aprender que um deputado pode influenciar muito aonde vai o recurso. Então os deputados definem para onde vai o nosso orçamento, se vai às vezes para o judiciário ou para algum setor da sociedade que tenha mais dificuldade de entregar serviço para a população, ou se vai para o setor saúde, né? O Brasil é um dos países do mundo que menos gasta em saúde daquilo que a gente arrecada. Isso torna a nossa sociedade mais desigual. Muitas vezes a gente concentra a renda nos super salários de determinados segmentos da sociedade e esquece que tem segmentos da sociedade que fazem muita diferença na vida da população. Então, como deputado federal, estou tendo muito mais capacidade de influenciar nessa matriz orçamentária e também de criar leis que tornem o nosso sistema mais eficiente, de mais qualidade e que possa entregar mais serviços. E te diria que é uma virtude você na posição de deputado, com toda essa bagagem da experiência que você tem de uma Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, que é uma potência, poder ter todos esses subsídios para poder direcionar projetos de lei que saiam da alçada de uma cidade e tenham alcance nacional, né? Exato, tem um alcance nacional e você consegue olhar as suas experiências aqui no Rio de Janeiro, a sua experiência acadêmica, que possa fazer diferença para o país, né? Eu, por exemplo, tenho um projeto meu que foi aprovado na Câmara, aprovado no Senado, agora sancionado pelo Presidente da República, que é um processo que muda a lei de licitação, que gera um marketplace para compra de medicamentos e outros itens padronizados, que vai gerar uma economia de 6 bilhões de reais para o sistema, que é um recurso que está sendo economizado na compra de medicamentos e que pode ser utilizado para comprar mais medicamentos ou para fazer outras ações de saúde que sejam importantes para a sociedade. A capacidade de um deputado federal de influenciar na economia do país todo, né? Então, se todos pensassem dessa forma, ia ser um espetáculo, né? Exatamente. Então a gente avança bastante também nessa conjuntura nacional, né? Sorães, a nossa Associação de Dirigentes Católicos de Empresa, a Uniapac, ela já está presente, atuando na sociedade civil aqui do Rio de Janeiro há 63 anos. E o nosso ênfase é a gente evangelizar o ambiente do trabalho. Então, todos os setores da sociedade, há esse estímulo da gente estimular que se faça o melhor possível, atribuindo a isso valores que possam dar retorno ao bem comum. E o convite que eu te faria é que você externasse o seu olhar pessoal em relação a esse carisma, evangelizar no ambiente do trabalho e mesmo fazer um convite aí ao seu vasto network para os que tiverem curiosidade e interesse, darem uma olhadinha lá no nosso Instagram, é o @DCE-Rio, o nosso Facebook, o ADCRJ. Todos esses programas Conexão com Valores também estão lá no YouTube da DCE Rio. Fica à vontade. Legal, vou compartilhar também no @Daniel Sorães, que é meu Instagram, Facebook, X,
o Facebook do DCR, fazer uma colaboração aqui. E é muito importante a gente estar atento, né? Evangelizar é importante que seja feito em todos os lugares, né? Na nossa vida como um todo. E o ambiente de trabalho é um ambiente muito especial para isso. É fundamental que a gente entenda que, principalmente o ambiente de trabalho no setor saúde, ele precisa envolver a espiritualidade, o respeito à religião e também a evangelização. A gente hoje, na Secretaria Municipal de Saúde, cuida das pessoas com sofrimento intenso e às vezes até mesmo na hora da morte. Então a gente poder estar evangelizando na hora do trabalho, que a gente possa também estar discutindo os valores católicos no nosso dia a dia, inclusive no trabalho, faz muita diferença. E quem realmente tem valores sabe o quanto que isso é importante para a sociedade. Também queria aproveitar e mandar um abraço aqui pro Padre Paulo, da paróquia de Santa Rosália, e para minha mãe e para toda a minha família aí que vai assistir o programa também. Isso aí, Daniel. Satisfação ter você conosco. Obrigado. Tá? Sucesso na sua caminhada. A gente torce por você. Isso mesmo, a gente torce que tenha uma liderança do bem, né, ocupando espaço e levando esse testemunho e levando trabalho.